Vamos tratar de mais alguns aspectos referentes à Oceania, alguns aspectos menos físicos e um pouco mais políticos. Segundo aqui o mapa político da Oceania, nós podemos ver que a Austrália e a Nova Zelândia, elas são os principais países desse continente. Existe uma informação interessante sobre isso, que eles são os únicos dois países que fazem parte do norte geoeconômico, são aqueles países desenvolvidos que se situam ao norte da linha do Equador. Só que a Austrália e a Nova Zelândia, pelo fato de serem também extremamente desenvolvidas economicamente, socialmente, e uma infinidade de outros aspectos, e principalmente por ter uma influência europeia, são os únicos países que fazem parte deste norte. Deixa eu colocar aqui para você. São os únicos países que fazem parte desse norte geoeconômico, mas eles se encontram no sul, no hemisfério sul. Só lembrando, eles só fazem parte desse norte geoeconômico devido a todos os seus índices de desenvolvimento que são extremamente altos se comparados com vários países que se encontram ao sul da linha do Equador. Obviamente, os demais países que fazem parte do norte geoeconômico encontram-se ao norte. Como nós podemos ver aqui, a Oceania ela é um grande conjunto de ilhas situadas no Oceano Pacífico e ao redor do território australiano. Para você ter uma ideia, o tamanho da Oceania é de 8 milhões, deixa eu colocar aqui, 8 milhões 935 mil quilômetros quadrados. Só a Austrália ocupa de todo o continente 7 milhões 741 mil e 220 quilômetros quadrados. Mais de 90% da Austrália é o território da Oceania. Prestando atenção novamente aqui nesse outro mapa mundi, você pode ver que a Oceania nada mais é do que uma extensão do continente asiático. Do ponto de vista físico, ela é uma continuação do continente asiático. Devido a isso, em alguns momentos você vai ouvir esse termo aqui, Australásia, que ele expressa muito bem isso que eu falei para você. A Oceania como continuação do continente asiático e tendo a Austrália como principal representante desse território. Devido a isso, às vezes você vai ver esse nomezinho chamado Australásia. Do ponto de vista histórico ali de povoamento, a Oceania ela vai possuir algumas características bem diferentes do continente asiático. E, obviamente, além da dimensão continental da Austrália, justifica sua separação como uma outra porção continental da superfície terrestre. O povoamento dessa região ocorreu há alguns milênios. Você vai ter uma predominância nessa região de europeus. Ela foi descoberta na época das grandes navegações, mas não houve um interesse muito grande por ela. Nós vamos ver o interesse maior da Oceania quando um navegador inglês chamado James Cook tomar aquela ilha, Austrália, como território inglês. Devido a isso, até hoje a Austrália ela faz parte da comunidade britânica, devido ao fato de ela ter sido tomada ali como território inglês. Durante muito tempo, a maior influência daquela região foi da Inglaterra. Os colonizadores europeus eles encontraram ali elevadas densidades demográficas de sociedades extremamente tradicionais naquela região e que existem até hoje. Quem era essa sociedade? Você ia ter ali uma predominância de uma etnia, que eram os aborígenes. E que até hoje existem naquela região. Até hoje, por mais que a população europeia tenha crescido exponencialmente lá e a aborígene tenha decrescido exponencialmente, mas você ainda tem uma presença muito forte da cultura aborígene. Esses aborígenes foram massacrados pelo colonizador europeu, especialmente na Austrália. E na Nova Zelândia. O colonizador europeu, como em várias outras partes do mundo, chegou lá, apropriou-se do território deles e promoveu um grande massacre nesses dois territórios, diminuindo exponencialmente a quantidade de aborígenes naquela região. Dessa forma, a cultura e a etnia dominante desses dois principais países da Oceania são bem diferentes das culturas e etnias da Ásia. Ao contrário da vizinha Ásia, onde eu predomino ali algumas culturas orientais. Só que tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália, você vai ter uma predominância da chamada
cultura europeia, principalmente pelo modelo de colonização que ocorreu naquele território, que num primeiro momento foi uma colonização de povoamento e logo depois você foi ter uma colonização de exploração muito grande. Do ponto de vista fisiográfico, a Oceania ela vai ser formada por um território principal, que é a Austrália, como eu já disse, e um grande número de ilhas de pequena extensão. Como eu já disse anteriormente, você vai ver ela sendo banhada pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Índico. E as maiores ilhas da Oceania são a Nova Guiné, a própria Austrália e a Nova Zelândia. São as maiores ilhas daquele território, são as ilhas que ocupam mais de 90% de todo o território lá do continente da Oceania. Numa relação de tamanho aqui você vai ter em primeiro a Austrália, em segundo a Nova Zelândia e em terceiro a Nova Guiné. Nós vamos ter uma infinidade de ilhas. Para você ter uma ideia, aquele território ali ele tem aproximadamente 15 mil ilhas. Algumas muito pequenas, outras um pouco maiores, mas são aproximadamente ali 15 mil ilhas. E é interessante que a própria Nova Zelândia ela é formada por um arquipélago, por um conglomerado dessas ilhas. Então, só para a gente lembrar, você vai ter uma predominância muito forte da cultura europeia, que ela massacrou os aborígenes, que era o habitante nativo, principalmente na Austrália e na Nova Zelândia, e as maiores ilhas da Oceania são a Nova Guiné, a Austrália e a Nova Zelândia. E você vai ter aproximadamente lá 15 mil ilhas.